2, 1. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da página do Jornal Destaque, no Facebook, no YouTube. Estamos hoje, então, em mais uma edição do nosso programa Fala Conselheira. Nosso convidado do dia é o Alex Nero, morador do bairro Primavera. O Alex é ativista do movimento comunitário. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado, Jana. Obrigada por ter aceito, então, o nosso convite de estar aqui hoje falando sobre o movimento comunitário, sobre a tua atuação lá no teu bairro, né? Como é que estão algumas questões aí relacionadas à saúde, moradia, segurança, criança e adolescente. Gostaria, então, de te passar a palavra, que tu te apresentasse aos nossos ouvintes, falasse um pouquinho, então, da tua militância nessa área aí, então, da comunitária. Ok. Boa tarde de novo, então. Boa tarde para quem está assistindo, né? Jana, quero te agradecer o convite, da importância que tem de se falar sobre o ativismo comunitário, né? A gente tem uma ideia antiga da liderança comunitária, os líderes comunitários, né? Associações de bairro. Antigamente tínhamos uma pessoa que era referência no bairro, né? Sempre acompanhei isso desde os anos 90, pelo menos, da minha época de adolescência. E hoje a gente vê que não existe uma pessoa liderando dentro de um bairro, né? Organizando, são várias pessoas, são várias causas, né? Que se tem o ativismo hoje dentro da nossa cidade, pelo menos. Então, partindo do início, assim, meu nome é Alex Nero e eu tenho uma história de vida, assim, que acabou me levando, assim, até essa situação. Eu venho de uma família humilde, né? De 8 irmãos, tal. E durante esse percurso, tal, depois de já adolescente, quase jovem, 17, 18 anos, eu tive uma vivência na rua. Sabe? Eu morei um pouco mais de 3 anos nas ruas, eu tive um problema com depressão, tal. Então eu vi um momento bem complicado. E isso me fez conhecer muita gente que estava passando aquela situação, aquela vivência de rua. E eu mesmo, como jovem, porque desde jovem eu já militava politicamente, em partidos, fora em esteio e fora do esteio também, Sapucaia também, partidos políticos e tal. Mas mesmo assim eu ainda tinha um certo preconceito que a sociedade muitas vezes ainda tem de olhar para aquela pessoa que está na rua, na comunidade largada e tal, né? Então, acabei conhecendo muita gente e descobrindo, enxergando o outro lado do ser humano que está ali na rua, que não é só um número, não é só mais uma pessoa, sabe? Não é apenas um morador de rua, ou é um drogado, ou é um cara que não quis saber da vida, ou tal. Geralmente as pessoas acabam julgando, a sociedade julga isso, né? Então, acabei conhecendo essa realidade e agradeço a Deus, ao movimento espírita, que foi o movimento que acabou me auxiliando a superar essa situação, né? A Casa Gabriel Delane, né? Até hoje eu estudo lá, frequento o Centro Espírita Gabriel Delane. O movimento deles, Vaso Social, foi que me tirou das ruas, que me alimentou, que me mostrou o norte de como a gente poderia estar superando essas situações, estendendo a mão para o próximo, né? Uma questão de fraternidade. Unindo tudo isso, claro, superando, eu consegui estudar, eu consegui algumas formações, tal. Aí eu acabei constituindo família. Sim, e nesse período que tu esteve assim nas ruas, tu estava em situação de rua mesmo, morando na rua. Morando na rua, Sim. dormia pelas praças, terrenos baldios, tal. Eu não E qual o suporte que tu teve a nível assim de política pública nesse período? Naquele momento não existia, assim, eu cheguei a procurar alguns órgãos do município, né, na época, né. Isso foi lá na virada entre início dos anos 2000, né. Procurei os órgãos públicos, tal, só que não tinha esse retorno porque a cidade não tinha albergue. Até hoje acredito que não tem albergue na cidade, só o né? Centro Pop, né, que pois é, trabalha num determinado horário, né, do pois dia de segunda a sexta. Essa é a maior dificuldade de quem está na rua e quer superar. Tem muita gente que quer superar, não quer continuar na rua. Então, o que eu fazia? Assim, eu tentava procurar um emprego, sabe? Eu não tinha onde tratar essa depressão que eu tinha, até porque a gente não tinha esse trabalho que nem o Centro Pop faz hoje. Então, eu procurava emprego. Eu tenho uma situação muito, assim, que ficou marcada em mim, foi que eu fui com a minha carteira de trabalho, que eu guardava ela na minha bolsa. Eu fui até o Cine, no centro de Esteio, e lá encontrei um outro morador de rua que até hoje está na rua. Ele é bem mais velho do que eu, tal.
a família dele até de muito poder aquisitivo, tal, tudo mais, só que ele não tinha um bom entendimento e ele acabou por questão ideológica também não dando certo, não se acertou nas questões profissionais dele, acabou ficando em situação de rua. Então nós fomos juntos e eu lembro que ele não estava muito bem limpo, né, da questão da higiene e tudo mais, ele estava ali com o seu chinelo, a sua camiseta abotoadinha, o cabelo amassado como dava, com a sua carteira na mão. Quando chegou a ficha na vez dele, chamaram a ficha dele, ele se levantou, ele não chegou até o guichê. A moça do guichê olhou para ele e falou assim, tudo é novo? Não, já te falei ontem, para ti não tem nada. Sabe? E daí eu me indignei com aquilo também, mas como assim não tem nada para ele? Mas tu não vai receber ele, né? Que ali é dignidade e tal. E a mulher falava assim, olha para ele. Daí eu vi as pessoas se revoltando ao redor, até que o responsável pelo Cine foi ali, aí fizeram um atendimento de 10 segundos para ele, assim, sabe? Foram lá, fizeram um cadastro, tchau para ti e tal. Mas muito por conta do movimento que se fez ali. Tumulto todo das pessoas que estavam ali. Que se indignaram com a situação. Que se indignaram. Acho que uma semana depois eu acabei encontrando ele na rua, ele dormia na Praça do Coração naquela época. E até hoje eu lembro que ele falou para mim assim, tu vê como é que é a sociedade, não tem como fazer. Então, enquanto eu não tiver como tomar um banho, me alimentar direito, tal, não sei o que, tá para chegar lá bonito como eles querem, perfumado, eles não vão me atender direito, sabe? E isso aí foi uma coisa que marcou muito em mim essa época e é uma semente dessa luta, né? Sim. E eu vejo assim que as políticas públicas ainda estão num processo, né, de construção para os moradores de rua, né, para essa população, né, em situação de rua, tanto não só para a população de rua, mas inclusive para a própria juventude, ainda muita coisa está sendo pensada e construída, mas especificamente para a população de rua, nessa época realmente acredito que não existia políticas públicas, as políticas recém estão sendo pensadas, né? No nosso município, por exemplo, hoje ele tem o Centro Pop que faz um trabalho dentro das suas atribuições ali de segunda a sexta, num determinado horário, né? Final de semana fica descoberto, mas, né, se iniciou esse trabalho, se iniciou com o Centro Pop, acredito que né, possivelmente aí no futuro vai estar sendo pensado talvez um albergue, né, porque a gente sabe que essa população está aí, né, em situação de rua, e a gente precisa pensar, né, nessas pessoas, né, na verdade, como seres humanos, como cidadãos de direitos, enfim, né. Na verdade, nós tivemos nas duas últimas eleições promessas, né, de pessoas que até hoje estão no poder público, de que estudariam o caso, né, da questão do albergue e tal, e até hoje não é o que tu vê. Muita gente que mora na rua, não está na rua, e no meu caso foi por um caso de depressão, tem pessoas que vão por causa do álcool, da droga, ou seja, qual é que for a sua grande dificuldade. Eu vejo famílias também que, por exemplo, o cara está desempregado, a esposa tem uma dificuldade, ganha pouco, eles têm que se alimentar, tem as crianças e tal, e acabam não conseguindo pagar um aluguel, né? E o senhorio muitas vezes não tem como esperar tanto tempo, é uma renda que ele necessita também. Sim. A pessoa acaba ficando em situação de rua também. Nem sempre se tem um parente ou um amigo que se dê um espaço ou por muito tempo. Imagina agora, numa época que não se tem emprego. Né? Então, uma família... O momento atual, ele acaba desencadeando outras coisas, né? Claro, com certeza. Então, assim, naquela época ainda... 2001, 2002, que se iniciaram os governos, que vieram os avanços sociais, e, na verdade, no país, né? Não só no município, que a gente estava nessa questão toda. Então, ali começou a mudar um pouco as coisas, mas, tipo assim, que nem até hoje não tem como. Então, eu não achava. Eu ganhava vale transporte da prefeitura para mim ir dormir em São Leopoldo, sabe? Ou ir dormir em Canoas, ou ir a Porto Alegre e tal. Nos municípios onde tinha os albergues, nem sempre conseguiam, assim, sabe? Muitas vezes eu apanhei na rua, eu apanhei da brigada na rua, sabe? Eu fiz muita amizade, assim, com o pessoal, com as gurias que trabalhavam na 118, as prostitutas que estavam lá lutando na noite, lá trabalhando, eu ficava com elas, sabe? Em certos momentos. Eu lembro do único espaço que eu achei, assim, das primeiras vezes, assim, que eu estava pela rua, e eu estava crente ainda que eu ia conseguir superar logo no início isso. Que eu fui até o Hospital São Camilo e resolvi passar a noite embaixo da marquise, que estava garoando, o tempo estava ruim, tal. E naquela época ficavam os clarelinhos na frente ali. Aí tinha um rapaz que ficava por ali, eu combinei com ele, fui dormir embaixo de um banco que tem ali na frente do São Camilo ali. Eu acordei com o segurança do hospital e um brigadiano me enchendo de chute, sabe? Né? E barata andando por cima de mim e tal e coisa.
aquela era a realidade daquele momento. Se eu tivesse um espaço para que eu estivesse descansando, dormindo durante a noite, quem sabe durante E a abordagem o dia, era com a violência, era né? era com a violência. Isso já naquela época lá, vim com segurança do hospital e tinha mais um brigadiano junto. Aí o rapaz, esse outro flanelinha que foi lá e me acudiu, falou, não faz isso com o rapaz está em situação de rua, tal, não sei o quê. Naquela época eu migrei para Capão da Cruz, em Sapucaí. Lá tinha locais onde tinha outros moradores e a gente acabava ficando por lá. Mas a realidade é que naquela época não existia essa forma de se fazer as coisas, assim como hoje não tem. Hoje uma família que não tem onde morar, não tem amigos para te abrigar, acabam ficando na rua. A gente teve situações lá para cima, lá, onde as pessoas não gostam de denunciar porque tem medo que a família perca a criança. Tu olha, o cara é gente boa, a esposa também é, para que denunciar? Vamos perder as crianças. Então, se auxilia com comida, com isso, com aquilo. Só que daí eles dormem um dia com fulano, outro dia com ciclano, outro dia na parada, e tu vê eles com a criança ali e tal, sabe? E nem sempre as pessoas denunciam por medo disso. Que se tu tirar a criança da família, tu vai estar jogando aquelas duas pessoas para um buraco. Quem é o pai ou a mãe numa situação difícil que vai ficar sem um filho ainda, mesmo que seja melhor para a criança estar, né, abrigada ou amparada, é uma situação bem complicada. Já vi muito disso e senti um pouco disso também no início, logo após a minha reabilitação toda. Na verdade, a família toda, né, tem que ter um amparo, né? Corretamente. Um local para se instalar. Isso que tu relata é naquele período. Naquele momento, período. Até 12 anos atrás, mais ou menos, que foi a época que eu saí da rua. Assim, quando eu saí da rua, acho que uns 5 meses depois eu conheci a minha companheira, né? E daí eu tive a minha primeira filha, tal, que hoje está com 11 anos, está fazendo quase 12 anos, que ela é a minha maior vitória, é o símbolo da minha vitória. Mas assim, o que fica para mim daquela época e me estimula a lutar cada vez mais por situações como essa, além de eu ter passado, é ver pessoas que estão ali, que as pessoas são de bem, como elas são julgadas e condenadas, assim como lá já em 2010, eu acho, 2012, eu não lembro, que teve um vereador aqui na cidade de Esteio, ele tem um restaurante aqui pelo centro de Esteio, eu não lembro o nome dele. Ele estava pegando no pé dos moradores de rua. Eu lembro que ele levou a questão para a Câmara e ele falou que os moradores sujavam os pontos turísticos da cidade, sabe? Então foi revoltante para mim, sabe? E ontem eu acabei vendo em redes sociais e tal, que ele voltou a fazer a mesma coisa, né? Está reclamando, assim, sabe? E a gente não vê o poder público, muito legislativo, né? O cara tá lá para fiscalizar, vir com uma sugestão, sabe? São seres humanos, tem uma alma ali por trás daquela carcaça toda ali. Então não é simplesmente, ele está sujando, assim como os meninos que ficam na frente do Nacional ali, sabe? A maior parte daqueles senhores e rapazes que estão ali, eu conheço eles, a vida deles, não são bandidos, né? Mas estão ali naquela situação tal. É um local que é privado, né? Um estacionamento nacional ali que tem que tomar uma atitude quanto à coisa. Mas agora é dizer que os caras são uma doença, que tu não pode virar para lado nenhum, Esteio já veio um pedinte, tá crítica a situação. Vamos pensar nisso então. Quais são as medidas que a gente tem que tomar para que essas pessoas não estejam mais na rua? Não medida para tomar para que se tire elas da frente do comércio ou que se pune, né? Ou dos bairros, né? Eu concordo contigo. Acho que é uma situação que se deve ser pensada. E esse número pode aumentar, né? Na atual realidade que a gente passa no Brasil e que reflete muito nos municípios, é uma demanda que, infelizmente, pode aumentar, né? Com certeza. Questões aí de moradia, a crise de trabalho, né? A retirada de direitos, enfim, são N coisas aí, N retrocessos que a gente está vivenciando e que esse número pode aumentar. A população de rua, crianças, inclusive, pedindo nas sinaleiras, coisas que há muitos anos a gente não via, né? Principalmente aqui no município de Esteio. A gente não via mais, por muito tempo a gente não via criança mais nas sinaleiras, né? As crianças ou estavam na escola ou estavam nos projetos sociais, né? Em outras atividades, menos pedindo ou vendendo nas sinaleiras. E, infelizmente, a realidade de hoje, a gente está vendo um grande crianças exemplo, na sinaleira. Um grande exemplo disso aí é o residencial Boqueirão, por exemplo, assim, que no início as pessoas eram da faixa de 0 a R$ 1.800, né? Até teve um trabalho técnico-social no início para que todos se inserissem no mercado de trabalho. Só que muita gente ali, muita pessoa de idade, tinha galinha, criava porco, vendia ovo,
né? Juntava garrafa, lata, tal. E lá não tem espaço adequado para se armazenar esse tipo de coisa. O condomínio acabou não permitindo. Então muita gente lá, por exemplo, não conseguiu evoluir. Eu vejo pessoas falando assim, porque as pessoas ganharam apartamento, primeiro que não ganharam, porque tem que pagar um valor irrisório, mas é proporcional àquilo que elas têm para viver. Então as pessoas venderam apartamento que são sacanas, não são. Muita gente lá, humilde, vendeu o seu apartamento, né, às vezes até por mixaria, por desespero, porque não conseguia pagar R$100 de condomínio, por exemplo, aí tem que pagar mais água, mais luz, mais se alimentar. A pessoa com uma renda de R$200, R$250, por exemplo. E muitas vezes, muitas famílias não podendo trabalhar no que e sobreviver do que faziam antes de ir para essas moradias, porque o local não comporta seu material de trabalho, às vezes material de reciclagem, né, sua carroça. Então, muitas pessoas que sobrevivem, vivem desse ramo, foram contempladas nos projetos habitacionais. E eu acompanhei isso na época. E eu lembro que, inclusive, teve equipe de trabalho social, né, junto com essas famílias para trabalhar essas questões, né, desse novo momento na vida delas. E eu acredito que, infelizmente, muitas famílias não conseguiram permanecer nas suas novas moradias, devido a isso, né? Também é uma questão que também entra uma questão cultural, social, né? Você está se adaptando ao espaço, isso aí tudo bem assim, mas assim, a questão do desemprego influenciou muito e está cada vez influenciando mais. Com certeza. É o condomínio de baixa renda, assim como a gente tem alguns outros aqui na cidade. Eu não conheço totalmente a realidade dos outros condomínios, mas eu acho que o residencial Boqueirão é um dos que tem um maior índice de inadimplência, assim. Nós temos dívida grande, assim, sabe? A questão pagar a Corsã, a água, ou a luz, outros impostos que o condomínio tem que estar arcando, assim, é uma questão bem difícil. Eu faço parte do Conselho Fiscal lá. Sim. Ou seja, é complicado. A inadimplência é muito grande por essa questão da crise mesmo. Nós temos algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando. De imediato já agradeço a audiência. A Andréia Fernandes, nos desejando aí uma boa tarde. Alex. Boa tarde. A Camila Rosa. Um forte abraço. Ótimo programa vocês. Um abraço da equipe do Cracel. Obrigada, Camila. Obrigada a toda a equipe do Cracel. Todo ser humano tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. É isso aí. A Camila nos coloca essa mensagem aqui. Luciano Longaray está assistindo. Elisete Medeiros. Jana pergunta para o Alex qual o conceito dele, qual o seu conceito hoje do Conselho Tutelar, tendo em vista a forma que o conhecemos. Então, deixa eu ver se eu formulei bem a pergunta. Acho que é isso. Jana pergunta para o Alex qual o conceito tem hoje do Conselho Tutelar, tendo em vista a forma que o conhece. Eu o conheço. Bom, o conceito que eu tenho do Conselho Tutelar, né, me baseando de quando eu comecei a acompanhar isso, de 10 anos atrás para cá, né, a gente tinha uma questão bem complicada, assim, bem precária, eu acho, na minha opinião, pelo menos, sabe. Essa gestão que está agora do Conselho, eu vi mudar bastante coisa, sabe. A gente tinha necessidades no início, por exemplo, do próprio Residencial Boqueirão, eu vou citar como exemplo, que é um local onde eu estou residindo no momento, tal, e conheço bem a realidade de lá. Então, a gente tinha necessidades com as crianças de lá, e a gente precisava do atendimento, chamava atendimento, ou o atendimento não chegava, não via, né? Muita gente ficou brava comigo quando eu falei isso, mas eu vi muita gente, muito conselheiro chegar lá e olhar e, esse aí de novo não, sabe? E correr, sabe? Né? E tu vê crianças em situações complicadas ali, de às vezes até de um abuso, sabe? Ou passando uma fome, ou atirado, muita criança lá, o pai e a mãe saem para trabalhar, outro sai para usar fazer parte dos seus vícios lá, né? E a criança ficava o dia inteiro abandonada, de pé no chão, só de calção no inverno, assim, sabe? E a gente não sabia o que fazer, né? A gente tinha uma comunidade muito unida, tem até hoje ainda, que daí acabava abraçando e amparando essas crianças. A atuação, o trabalho hoje do Conselho Tutelar, eu acho que ele é muito mais positivo, pela atenção que nós temos lá.
própria Janaína, não por estar aqui, né, no teu programa, mas a própria Janaína mesmo, quando a gente tivemos nossas dificuldades lá de desamparo, né, as crianças e tal, ela sempre foi muito atenciosa e todo o conselho sempre foi bem atencioso com aquilo que a gente acabou reclamando e pedindo auxílio lá. O Conselho Tutelar, ele é muito importante, né, para que se faça valer o ECA. Todo mundo reclama que o estatuto não funciona, o estatuto não vale, só que o cidadão não fiscaliza, né? O correto seria sermos agentes fiscalizadores também, isso não fica só a cargo do vereador lá. Então, se o conselho não está funcionando como deveríamos nós, né, fiscalizar o conselho e cobrar, assim como muitas vezes eu fiz, a Jana própria está de prova. Eu sempre deixo aos ouvintes e a todos que me conhecem, que nos seguem, todas as minhas colegas também, a gente sempre divulga a corregedoria do Conselho Tutelar, que existe no município, e o próprio CONDICA, Conselho da Criança e Adolescente, né? Qualquer problema, qualquer reclamação referente ao nosso trabalho e a nossa atribuição ao que é de nosso papel realizar, procurem esses órgãos, né? Porque errar humano, todo mundo erra, ou, né, a gente não é 100% acerto, né? Então, eu sou muito transparente, assim, com o meu trabalho. Se eu errei, tenho humildade de dizer, procure os órgãos competentes e, né, me aponte. É isso aí, tá né? certo. Me aponte, mas, por favor, leiam ECA, né? Interpretem a lei, conheçam o que é nosso, o que é de nossa competência fazer. Porque muitas vezes nós somos chamadas, procuradas para executar o que não é nosso. É isso aí. Na verdade, para mim, o grande conceito de um conselho tutelar é ele fazer valer o estatuto, né? E tá amparando ali a criança e adolescente. É requisitar que os direitos das crianças e adolescentes sejam prioridade. Mas assim, uma coisa que eu quero frisar bastante também é que de pouco vale também a gente cobrar isso e como comunidade a gente não prestar esse apoio, né, ao conselho também. Né? A gente sabe que tem as dificuldades todas. Um conselheiro é uma pessoa muito visada, muitas vezes é ameaçada por estar protegendo e defendendo o estatuto e amparando a criança, né? E a comunidade muitas vezes fecha os olhos. É muito feio ver, é muito triste uma criança, né, sendo abandonada ou sendo prejudicada, tal, mas quando o conselheiro vai lá, tal, tem que se dar o apoio ao conselheiro. A comunidade tem que ser parceira desses órgãos fiscalizadores. Aí, assim, nessa parceria a gente funciona. Esse é um conceito que funciona. Não nunca só o órgão, mas sim o órgão e a comunidade junto. Eu acredito porque nisso. Muitas vezes, assim, o conceito, o que se tem do conselho, e o que é muitas vezes falado, e a gente escuta muito, é que o conselho só serve para acolher, para tirar os filhos de casa e levar para o abrigo. Não. Em última instância, nós, enquanto conselheiras deste novo colegiado, a gente defende a permanência da criança na sua casa, em segurança. Em última instância, em última hipótese, o acolhimento. Porque o acolhimento, ele também é uma medida de proteção. A gente sabe que desvincular a criança do lar e colocar num outro espaço, uma instituição de acolhimento, e nessa instituição, hoje, elas são fiscalizadas, elas têm estão dentro de todos os padrões legais para executar aquele trabalho de acolhimento, enfim, mas por melhor que ela seja tratada e acolhida, nunca vai ser como o seu lar. Né? Por mais que aquela criança sofra violência no lar, apanhe, né, diversas violações, ela vai optar sempre por estar naquele espaço da sua casa, 90%. E nós não defendemos o acolhimento, em última instância, por medida realmente de proteção. Então, o conselho não serve só para isso, para tirar as crianças de casa. O conselho serve para garantir a prioridade da saúde do seu filho, da escola do seu filho, no serviço social, no projeto social para o seu filho. Esse é o nosso papel. É garantir que os seus direitos sejam prioridade. O conselho não é inimigo, né? O conselho é amigo. Exatamente, o conselho é amigo. Amigo de vocês. Isso aí. Por isso que é importante a gente interpretar o ECA exatamente o que está escrito lá.
e as nossas atribuições são bem claras. E por falar em saúde e segurança da nossa juventude, Alex, eu tenho acompanhado bastante os teus ativismos lá na comunidade do Primavera, referente à saúde. Inclusive, me marcaram por diversas vezes em alguns posts, e em outro momento também, como tu falou, do ativismo comunitário, e eu concordo contigo, né, que em determinado momento, né, o movimento comunitário ele tinha um outro perfil, assim, né? Tinha as suas lideranças, as suas associações de bairro, com presidentes, né? Com tipo, a união de moradores, de associações, enfim, né? Essa organização. Hoje o que está pegando mais é o movimento mesmo, né? É o ativismo através do movimento, ativismo comunitário. E eu vejo que lá no Primavera nós temos alguns ativistas, né? Nós temos bastante mulheres ativistas no movimento comunitário, de várias causas. Temos lá dentro do Boqueirão, uma referência que faz uma baita militância lá em prol dos moradores daquele condomínio, né? E eu falo isso porque diversas vezes já dialogamos por situações, especificamente das crianças e dos adolescentes daquela comunidade, mas eu vejo que tu está aí com uma demanda bem grande em relação à saúde. E eu lembro que a Marli também, no mesmo posto, há um tempo atrás, ela e a Dilane, ali do Primavera, também organizaram um movimento lá. Até participei, porque elas me chamaram para participar, por falta do pediatra, enfim. E agora de novo, né? E eu vejo que isso está generalizando, e através daquele post que tu fez, sobre especificamente da UBS Caique, repercutiu para outros bairros, né? Com certeza. Assim, para tu ver como já é antigo, né? Assim, eu acho que não depende dessa gestão ou da outra gestão. Eu já falo já de mais tempo. No final do ano passado, tá, pelo mês de dezembro, pela metade do mês, sabe, o posto ficou sem ginecologista, né? Então daí começou toda a briga. Acho que as barreiras tinham uma médica que atendia ainda lá. Então a briga foi para que se tivesse, né? A médica, se não me engano, tinha tirado férias e tal. Quando chegou na metade de janeiro, mandaram uma outra profissional que ficou na primeira semana, e até onde eu sei, ela também ia tirar férias. Na verdade, a gente descobriu que ela não quis ficar, por aquela questão de reavaliação, de ter que bater o ponto, que a nova gestão da administração municipal estava fazendo. Ela tinha abandonado a função. Então, ficou-se até fevereiro ali sem ter um ginecologista. Essa é a informação que a gente tem. E eu acabei acompanhando. Então, de lá para cá, teve-se essa cobrança, né? A gente foi acompanhando o que essa nova gestão da administração pública estava fazendo, se estava realmente agindo como eu estava falando, né? Então, até metade do ano foi uma questão mais complicada. Depois melhorou um pouco os atendimentos. Só que fazia mais ou menos um mês e meio que os moradores estavam reclamando. Sabe? Me chegavam e diziam assim, Alex, fui lá no posto de saúde, cheguei lá 4 horas da manhã tal, e não tinha ficha para ginecologista, né? E eu falei, não, mas esse povo tá indo meia-noite para lá, né? Tem que arranjar um outro jeito de fazer as coisas, né? Senão começar a ficar 24 horas antes, né? E o agendamento, como é que fica? Vamos lá, vamos descobrir o que está acontecendo, né? Então eu acabei indo, né, nessa semana agora, fui tirar uma ficha para uma moradora do condomínio, né? Foram outras moradoras junto, algumas amigas ali do Parque Primavera. Fomos até o posto de saúde. Cheguei lá 4h20 da manhã, eram apenas 9 fichas, é o que estava na porta, 9 fichas e tal. Já tinham as 9 pessoas, as pessoas chegaram lá 2 horas da manhã para esperar a ficha. Tudo bem, não tem problema, vamos aguardar na fila. 8 horas abriu, vem a pessoa que faz o atendimento, né? Estava liberando as fichas, liberou as 9 fichas do ginecologista, e eu era número 10, né? Chegou bem na minha vez, era número 10. Então eu perguntei para ela assim, e agora o que eu faço? Tem durante a semana? E ela, não, só na próxima segunda. Tá, mas é só 9 fichas? Dela assim, de repente pode ser 12, mas o que a gente tem certo é só 9. É só na segunda, é só 9. É só segunda-feira, é só 9. Aí tu imagina 36 fichas por mês para atender o Residencial Boqueirão, que tem 360 famílias. Olha a quantidade de mulher que tem lá dentro, né? Pega as barreiras, o Parque Primavera e o Jardim das Figueiras também, que acaba usando atendimento ali também. Então, olha a quantidade de mulher que nós temos para ter 36 fichas de atendimento, sabe?
Então aquilo ali foi meio que o estopim. Daí assim, essa pessoa que necessitava da ficha para gineco precisava fazer um exame. Então assim, não, vamos pegar uma ficha para clínico então. Aí eu disse, não, tudo bem, vou pegar uma ficha para clínico. Não tinha clínico naquele dia. Pô, mas não tem nada avisando aqui na... Não, hoje não tem clínico, tem que vir amanhã, né? Mas se o senhor mora em tal lugar, o senhor deve ir na quarta-feira, né? E tem que ver a quantidade de ficha que tem para atender ainda. Pro profissional que tem. Para o profissional que tem. Então eu fiquei pensando, tá errado isso. Nisso chegou mais alguns moradores com crianças. E as crianças estavam com febre, tinha uma criança que estava bem ruim, era uma criança já que caminhava, que estava em situação de colo, devia ter uns 4 ou 5 anos, e não tinha o pediatra e tal. E daí eu fui conversar com essa pessoa. Essa pessoa não tinha dinheiro para ir até o hospital, como eles falam. Se sabe que ela vai chegar no hospital, vai ficar o dobro do horário agora, do tempo, lá no hospital para ser atendido, e muitas vezes o médico fala, procura o pediatra no posto de saúde, aqui não é local, aqui é para emergência. Sendo que no posto tu não consegue uma ficha para criança. Então tudo isso me deixou meio abismado, sabe? Assim, pô, de novo acontecendo, né? A prefeitura anunciou que teria contratado uma empresa, né, que colocaria médicos à disposição, tal, acho que terceirizado, coisa do tipo, tal. Agora está abrindo concurso, pelo que eu vi ontem no site da prefeitura, abriu um novo concurso. Mas até lá, como é que nós vamos ficar? Era para estar funcionando, eu acho. E o que aconteceu, para o meu espanto, né, que eu acabei levando isso para a rede social, acabei compartilhando, para não acharem que é perseguição a um vereador, eu vou falar de outro vereador agora, um vereador aí, de Novo Esteio, né, ficou revoltado assim e tal, ele queria me ajudar, queria esclarecer, só que ele ligou para a Secretaria de Saúde e mandaram para ele lá um folder lá com a tabela de que na segunda-feira teríamos 3 clínicos, né, 9 fichas para ginecologista e mais agendamento, tantos pediatras na segunda-feira, tá tudo ali, sabe? E eu perguntei para ele, pô, mas de onde é que tu tirou que isso aí é verdade e tal, sabe? E eu senti que algumas pessoas da volta também acabam não entendendo que a comunidade tem o direito de cobrar e vai continuar cobrando, não é politicagem isso. Começaram a dizer, pô, não, mas o cara tá não sei o que. Eu pedi compreensão, senhor vereador, o senhor pode pegar e entrar em contato de novo, mas com o posto de saúde. O senhor vá até o posto de saúde. Porque assim como a comunidade está fiscalizando, o senhor é pago para isso, né? O vereador, ele tem um salário para trabalhar como agente fiscalizador. Então ele acabou entrando em contato, não sei se ele foi até lá, eu acho que ele acabou ligando de novo para lá, e descobriu que a realidade não era bem assim, entendeu? Então por que a Secretaria de Saúde me passou uma informação errada para o vereador? Né? Por que o vereador não sabia como é que estava o posto de saúde? Como é que o vereador não vai lá fiscalizar, não vai lá dar uma filtrada se as pessoas estão falando? Eu tenho que levantar a cadeira e ir para lá e ver o que está acontecendo no posto. Tá, e lá no posto, tá? A gente sabe que tem o programa de saúde da família, né? Que tem, inclusive, a acolhida em determinados casos, após, se não tem um especialista que está à procura e exceder o número de fichas, e se chega numa situação lá, por exemplo, dessa criança que chegou lá, não passou nem pelo enfermeiro? Não, pelo acolhimento não, porque daí tem 2 dias que tem o acolhimento agora. Acho que essa é o acolhimento não é diário? Não tem mais diário, acabaram com o acolhimento diário. Mais isso também que está prejudicando. Então, além da falta de profissional, que até daí o próprio vereador acabou me dizendo que ele está cobrando da tal da empresa contratada para que colocasse os funcionários lá, né? Porque nem acolhimento não estava tendo. Tem dias da semana que não se tem acolhimento. O pediatra é 3 vezes por semana apenas, também, mais isto. Outra coisa que se tinha também lá é que se em caso de emergência a criança está muito ruim, está muito mal, tal, aí tinha uma viatura lá que poderia, né, se deslocar até o hospital para a criança. Isso também não é mais permitido, né? Então a situação é bem grave para o tamanho da região, da quantidade de bairro que é atendido dentro dessa UBS da Primavera, e não ter essa prestação de serviço é uma coisa bem complicada. Sim, isso nos preocupa e a gente pode até estar caminhando bem a notificação informativa, talvez, aí ao prefeito, de como podemos pensar de que forma fazer. Mas realmente é muito sério a questão das crianças, principalmente, né? É muito sério, a falta de pediatra, e a gente sabe que o deslocamento é longe daquele bairro, e a situação financeira daquela comunidade é frágil, né? A gente tem que entender que muitas famílias lá não têm condições de se deslocar até um hospital,
numa madrugada, com uma criança ruim, doente, com febre, né? Então, o mínimo que eles podem receber naquela comunidade é um atendimento digno, né? Digno. Isso mesmo. Né? Então, esse é o recado, é o que fica, né? Para que as pessoas, né, que estão com essas mesmas dificuldades nos postos de saúde. Teve gente que também me procurou assim, via rede social, né, lá da questão da São José, da Votorantim, né, que viviam as mesmas situações. E é complicado. Muita gente relatou assim, a gente vai lá e grita, eles chamam a gente de mentiroso. Aí tu vai lá e tu fala, daí a secretaria diz que não, está funcionando plenamente. Pô, vai lá no posto de saúde então. Sabe? Não é querer chamar ninguém de mentiroso, mas é dizendo que o serviço não está funcionando. Ou a secretaria não está informando corretamente, ou a secretaria está sendo enganada pelo posto. Né? É um dos dois. O diretor do posto lá do BS Primavera eu conheço, ele é uma pessoa honesta, o perfil profissional dele é uma pessoa positiva e tal. Não é nada contra a equipe, né? Vamos deixar equipe, claro que especificamente, né? E a gente viu até pelos posts ali que se teve, né? Pelas postagens. Sim. Que as pessoas, a comunidade, reconhece as equipes, né? Reconhece, com certeza. Da maioria das mensagens ali referenciavam as equipes como com excelência, né? Então, mesmo com a dificuldade, mesmo que reduzida, né? As unidades têm uma equipe humanizada, né? Com um olhar para a comunidade, mas que não dá conta da demanda. Isso aí, isso mesmo. Não dá conta da demanda. Referente à segurança, Alex, gostaria que tu me falasse assim, como é que está o teu olhar assim, em relação à segurança do teu bairro. A gente sabe que a nível de Brasil, né, a nossa segurança está fragilizada. Esse ano, a gente perdeu muito jovem. O assassinato, os crimes, né, com medo de mortes, com arma de fogo, cresceu muito mais do que alguns países em situação de guerra, né? Nosso Brasil aí disparou o número de mortes e com a maioria, grande parte de jovens, né? Nossa juventude morrendo. Isso me preocupa muito, porque quando a gente fala de juventude, a gente não quer falar de jovens mortos, a gente quer debater sobre segurança, a gente quer debater sobre educação, a gente quer debater sobre várias outras coisas, menos morte. A gente quer os nossos jovens vivos, né? Então, falar de juventude não tem como não falar de segurança nesse momento atual, né? Sim. Eu gostaria que tu desse assim um relato de como é que tu está vivenciando esse período, a segurança lá na tua comunidade. Esse momento, assim, como é que eu vou te dizer? As pessoas falam para mim assim, quando eu relato algumas coisas assim, parece que isso não existe, tal, que as pessoas nunca acompanharam esse tipo de situação. Isso sempre existiu nas comunidades, nas periferias, né? A questão da violência, a questão da drogadição, a questão do abandono, né? A falta de expectativa, de esperança no futuro da juventude, isso sempre teve dentro da periferia. Isso não é uma coisa nova de agora. A diferença é que nós temos uma população maior. Agora, dentro da cidade, dentro dessas periferias, é muito maior o número de adolescentes, de crianças, de adultos também, né? E, geograficamente falando também, né, as comunidades aumentaram também, isso tudo então aumenta a estatística também, dentro da cidade também. A grande dificuldade ainda é a questão da inclusão social ainda, sabe? Né? De mostrar para o jovem da comunidade que ele tem espaço, né? Em outros locais, que ele tem espaço, que ele pode ter o seu lazer, que ele pode ter a sua qualidade de ensino, que ele pode ser amparado também, que ele não vai ter só aquela mesma via que ele está vendo os amigos dele ter, por exemplo. Eu fiquei muito feliz semana passada com uma ação que eu fiquei sabendo de um rapaz, aí, um parceiro, que é o Tainô, né, que ele está promovendo um novo trabalho lá para que a gente, né, estamos tentando dar uma força também para te levantar essa bandeira, para as aulas de boxe e tal, a gente já tem lá com a Bíblia, lá tudo, lá no condomínio, vamos partir de lá, vai ser um trabalho para tentar abrir o leque bem mais assim. Então a gurizada toda já ficou feliz, porque boa parte a gente conseguiu levar para a Praça da Juventude, para utilizar o judô, a capoeira tal, sabe? Muitos não conseguem se deslocar, acabam ficando naquele vício preso à volta à sua casa, ou aquele ambiente dos vizinhos tal.
E não tem evolução quando eles não saem do raio ali. Então a gente vai utilizar o próprio espaço deles para que eles tenham, né, uma vontade de estar praticando um esporte e também isso fazer um acompanhamento maior. Isso aí eu me retorno a fazer uma observação ao que tu falou no início. Lá a gente está vendo muita criança mendigando também, sabe? E não pensem que é para comprar um crack ou para levar para casa para mãe comprar cachaça, que conheço mãe lá que está andando pela rua da cidade aí pedindo comida. E tem gente que me conhece e fala assim, o que tu acha, Nero? Será que é mesmo para essa pessoa comer? Eu digo, é para comer, é para levar para casa. Ah, mas ela não está toda esfarrapada, não quer dizer nada, a pessoa não precisa estar lá nesse nível, vamos torcer e vamos ajudar para que ela não chegue nesse nível, de não ter nem o que vestir mais, né? Mas muita gente está precisando, então eu estou vendo muita criança lá pedindo moeda, pedindo comida. Lá dentro do condomínio. Dentro do condomínio, pela rua, ali na nossa volta ali, né? Então está faltando um pouquinho mais de política de inclusão ali. O que tem alguma coisa funcionando, tem... As políticas sociais, né? Isso me preocupa e isso que tu traz, assim, me preocupa e já há bastante tempo. E agora, mais do que nunca, quando a gente recebeu a notícia do recorte e desmonte do SUAS, né? Sim. Então, as políticas de assistência vão ser reduzidas, quase que zeradas. Então, esse número, infelizmente, pode aumentar. A gente tem que lutar, e agora, mais do que nunca, nós, enquanto conselheiros tutelares, em zelar e garantir os direitos das crianças e adolescentes aí, né? Porque com projetos sociais, com políticas sociais, o CRAS e CRES vão ter uma demanda aí enorme, já estão com uma demanda bem crescente, principalmente o CRAS Território de Paz. E provavelmente essa família aí já passou por lá, é assistida por lá, né? E a gente sabe que as políticas lá estão reduzidas e vão ser reduzidas mais ainda. O acompanhamento que a gente tinha lá, por exemplo, da família lá que retirava uma cesta básica porque estava sem alimento em casa, tal, tinha esse acompanhamento. Hoje eles têm a informação que o CRAS repassa para nós moradores, é que essas famílias têm direito a 3 ou 4 cestas básicas no ano. Sim, a gente já ficou sabendo disso também por então outras famílias. É bem complicada a situação. Aí, o que a gente pode fazer a princípio, assim, até que a gente passe esse momento escuro da nossa história que a gente vive hoje? A gente tenta mobilizar a comunidade para trabalhar como parceira. Não é o trabalho social, porque não dá para contar comigo se eu também não tenho com quem contar, entendeu? Então, a comunidade tem que pegar e tentar fazer a sua parte. Cada um dá um pouquinho, a gente acaba estendendo as mãos um para os outros e a gente vai amparando família por família. Não dá para amparar para sempre, mas a gente consegue manter um tempo eles ali até que o serviço social, o trabalho, né, o poder público faça a sua parte também, né? Essa é a intenção. E sempre informando, né, esses cidadãos, né, e cidadãs do que realmente está acontecendo, né? Esse reflexo que está causando esse momento ruim na vida deles, né? Que isso vem de decisões políticas. Políticas, né? Claro. Decisões políticas. E essas pessoas têm que ter conhecimento disso, né? Com certeza. Tem que ter conhecimento, né? Para não serem mais, digamos assim, explorados pela política, né? Então, não sei se explorados é a palavra certa, mas saberem escolher os seus representantes, os bons projetos, né? Porque enquanto a gente viver nesse sistema político, nesse modelo, a gente tem que estar sempre atento, né? Enquanto não ocorrer uma reforma política, enfim, não sei se isso vai chegar a acontecer, mas a gente espera que um dia, quem sabe, né? Tomara, né? Mas a gente precisa informar as pessoas, a gente precisa formar essas pessoas para essa realidade, entendeu? Tu sabe que hoje está nascendo lá no condomínio, agora desse mês, pro mês de dezembro, um clube de mães, né? Ah, sim, eu lembro que quando eu participei daquela atividade que tu organizou com os moradores... Nossa machada no residencial. Isso. Partiu essa ideia. A ideia, né, do clube de mães. Que elas iam começar a se reunir e formar esse grupo. A Jana é uma também das, né, que legal. Proporcionou essa ideia também. Então o Clube de Mães já vai nascer para isso. Nós temos uma associação de amigos, moradores do condomínio. Sim. Não é uma associação de bairro, uma associação de amigos, condôminos, também que vai estar fazendo esse trabalho de levantar a bandeira de que as pessoas têm que entender que existe o trabalho, existe o movimento popular e a comunidade
tem que estar sendo parceira. Hoje, o estado do Boqueirão tem redutor de velocidade, nós temos lá o quebra-mola, temos uma rua asfaltada que nós conseguimos ano passado, a tarifa social do condomínio que a gente conseguiu, da Corsã, por exemplo, a rede elétrica, que quando a gente foi para lá em 2014, caía qualquer vento, foi uma batalha que a gente fez, eu andei por todos os 3 bairros ali, coletando assinatura, fomos ao Ministério Público, então nós já temos várias vitórias ali, que são exemplos que é a comunidade. Independente do partido, independente da ideologia, temos que cobrar isso. Mas uma coisa que é interessante assim, de te dizer, o próprio vereador Léo Damer também teve por lá prestando auxílio, e a vereadora Fernanda Fernandes. Sim. Vou ser justo, vou dizer que esses 2 vereadores estiveram lá, a Fernanda é parceira da comunidade também, o Léo Damer também é parceiro, mas assim, os outros vereadores nunca apareceram lá. Tá? Então, a gente falou antes assim, de votar tal, questão política. Quando a gente vota no vereador, a gente tem que cobrar ele depois, que ele esteja na nossa comunidade, cumprindo o seu papel de agente fiscalizador. E pouco tu vê, nós temos um vereador que mora dentro da comunidade e não fiscaliza na comunidade, não faz nada pela comunidade. Então nós temos que ter um movimento popular, mas a gente não tem que fazer o serviço deles, tem que cobrar eles para que eles executem lá. É um direito teu e não é pedir favor. E, pelo amor de Deus, nunca deixe alguém dizer para vocês, não, vocês estão mentindo, vocês estão errados. Quem usa o serviço público são vocês, o contribuinte. Então, pega a Constituição, se for o caso, põe embaixo do braço e vai à luta, porque tem como... Exatamente. E quando se cobra um serviço público, é um direito do cidadão. Ele paga impostos a sua vida toda, para quando precisar do serviço público, ele poder acessar. Né? E hoje a gente está vendo dificuldade hoje da comunidade em acessar alguns serviços, né? Isso mesmo. Infelizmente. Mas é um direito que se tem, adquirido, né? E pago, porque é pago, nós pagamos impostos, né? Sim. Então, esses serviços têm que ser, no mínimo, de qualidade e realizados com excelência. Alex, em relação à moradia, assim, foi muito legal as colocações que tu fez, né, em relação à saúde, à segurança, né? Eu estava acompanhando e fiquei tô bem triste, assim, porque o nosso observatório da segurança do município, ele não está ativo mais, né? E é uma ferramenta que se foi pensada a nível de Estado, a nível nacional, justamente para se trabalhar a prevenção de alguns incidentes, né? Enfim, de alguns números apresentados e observados pelo observatório, né? Sim. Através do observatório a gente consegue pensar melhor a política de prevenção, né? Em determinadas situações, enfim, dentro da segurança. E eu vejo que a violência cada vez crescendo mais, como eu falei, né? As mortes. Nosso país, ele disparou o número de assassinatos, né? Comparando aí com países em situação de guerra, o Brasil está ganhando. Então, isso é muito preocupante, gente. Imagina, né? Isso é um alerta, é mais do que um alerta, sabe? É um sinal vermelho, assim, que a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa cobrar muito dos nossos agentes, né? Públicos, políticos, né? Que estão na frente para se pensar e na prevenção e no combate a essa violência, né? Sabe que essas áreas... E pensar o que está gerando essa violência, né, gente? Nossa, né? A gente vê hoje também, fazendo um link, né? Porque uma coisa puxa a outra, a gente vê o número de evasão escolar, por exemplo, de jovens, adolescentes evadindo da escola, e o número da violência subindo, e a gente vê que os jovens estão morrendo. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Nós tivemos um exemplo agora, há poucos dias, um menino de 14 anos foi preso, né, armado, lá na Novo Collor, eu acho que foi. Estava com um revólver na cintura, com drogas e tal, 14 anos, né? Isso é uma realidade lá das regiões marginalizadas, né? Com 11, 12 anos, os guris já estão tudo, né?
misturado e com ideias ruins na cabeça, né? Isso é uma coisa complicada, porque a gente olha, são crianças, eu enxergo. E se a gente não criança, tiver né? políticas públicas efetivas para combater isso e para disputar esse menino de 12, 14 anos, porque é uma disputa, a gente está disputando lá com o outro lado da moeda, com o lado do crime, do tráfico, né? Então a gente tem que estar disputando com um lado ruim aquele jovem, porque ele está sendo disputado, porque o tráfico quer ele, que é mais fácil, né? Dar um revólver para um menino de 14 anos, né? Um menino, recém entrando na adolescência, num momento ainda de desenvolvimento, de formação, não está nem formado. Com fome, né? Sem roupa, absorvendo todo a questão do consumismo. E daí eu vejo pessoas defendendo a maioridade penal, que é mais fácil prender, botar na cadeia. Já é um marginal, com 14 anos tem que ir para a cadeia, defendendo a maioridade penal. Gente, não é isso. Vamos discutir, vamos pensar a raiz do problema. O que provocou essa criança com 14, esse adolescente com 14 anos está com um revólver na cintura? Né? O que fez ele invadir da escola? Né? Quantos direitos violados esse menino já não tem para chegar nessa situação? Vamos discutir a raiz do problema. Vamos encarar isso de frente. Não vamos querer colocar os nossos jovens atrás das grades ou morto. Que é isso a nível de Brasil hoje. É o que está lá em cima. Nossos jovens mortos. Vamos combater isso. Vamos tentar. Eu tenho certeza que se a gente começar a pensar a raiz do problema e a discutir, né, de uma forma mais profunda, o X da questão, digamos assim, sim, vamos usar essa. Certeza. Um pouco disso está nos serviços públicos, né, Jana? Realmente, sim, a gente teve semana passada tentativas de assalto ali na Porto Alegre, na João Paulo, uma gurizada que anda ali pelo Galvani Guedes ali também. E quando tu nota todo aquele movimento, aquela coisa que eles acabam iniciando os outros, assim, vai passando de geração em geração. E a brigada muitas vezes não tem viatura para atender. Os próprios bombeiros, a gente teve uma queimada tóxica no outro final de semana. Como o meio ambiente não trabalha final de semana nem de noite, os bombeiros também se negaram a ir lá porque não tinha risco de vida, assim, que as pessoas estavam respirando aquela fumaça tóxica e não era risco de vida. Da mesma forma, a fiscalização das casas noturnas e sociais noturnas que oferecem bebida para menores, para criança e adolescente, que a gente sabe que isso acontece, não só no teu bairro, em outros bairros e em casas noturnas aí, que algumas até têm alvará para funcionamento e estão vendendo bebida de álcool para adolescentes. E quem é que fiscaliza? Essa observação para os pais também, né? A própria Avenida do Carnaval ali, que tem um comércio antigo ali, tu vê a gurizada de 14, 15 anos que entra no bar, compra cigarro e compra sua garrafa de cerveja, beija nos copos e sentam nos canteiros para beber, assim, sabe? Com 14, 15 anos, né? E a gente sabe que existe lei que é crime, né? O cara tá vendendo para menor, né? É crime vender para menor. O crime está exatamente aí. O adolescente, ele está lá, ele está em formação, ele está naquele momento ali, vou tomar uma caipira, nunca tomei, vou experimentar. As novidades, né? Mas aquele adulto responsável, que está lá, atrás do balcão do seu comércio, esse sim tem a responsabilidade de zelar pelo direito daquele menino que foi lá tentar comprar. Ele, sim. Não, eu não vou vender para ti. Tu tem 14 anos, não vou. É isso aí. Concordo contigo. Então, assim, a gente está de olho, né? Quando a gente consegue fazer denúncia, a gente faz. O problema é ter um efetivo que venha pegar no flagra, né? Muitas vezes acho que é atribuição do Conselho Tutelar. Também, fiscalizar esses locais. E não é nosso. O Conselho Tutelar não fiscaliza bares, não fiscaliza casas noturnas. Né? Pois é, tá certo, concordo contigo. Então, assim, eu partindo assim a gente cobra que o serviço se realize. Pois é, partindo desse princípio, então, assim, isso aí não é esteio, é nível nacional e nível regional. Se tu não tem a brigada para te atender, tu não tem um bombeiro para te atender, tu não tem o médico do posto para te atender, tudo isso aí é que influencia tudo isso que está acontecendo, né? Toda a revolta, a descrença das pessoas, né?
A desconfiança das pessoas não é na campanha política, não é na propaganda partidária, é na execução que o gestor está fazendo ali também. Isso aí é muito, muito importante frisar. E graças a Deus as pessoas estão prestando mais atenção nisso. Exato. Acompanhando tudo que está sendo feito. Elisete aqui está te parabenizando pela fala e pelo entendimento. Obrigado. Né, em relação ao Conselho Tutelar. Daniel Ferreira, nosso ativista lá da Pedreira, presidente do Flamengo. A Ana Maria Sanches, grande abraço. Aninha. Ana Maria diz aqui, ó, boa tarde, queridos amigos, grandes guerreiros, militantes das comunidades, parabéns pelo trabalho, obrigada, Ana. Não só a Ana diz assim, ó, não só saber escolher representantes, mas aprender a cobrar, fiscalizar, ficar forte para poder ter voz. Mas o que o Alex conseguiu com a comunidade foi muito mais que um trabalho ideológico. Está ensinando amor ao próximo, empatia, isto vale muito, parabéns mais uma vez. Olha, obrigado. Legal. Obrigado. Andréia Fernandes, parabéns pelo programa, Jana, exemplos a serem seguidos. Parabéns, Alex. Obrigado também. Obrigada, Andréia, obrigada pela audiência. Ângela Ruas, ex-secretária então de Cultura, obrigada pela audiência. Ângela, saudades de ti, guria. Um grande abraço, te admiro muito. Admiro muito a Ângela Ruas, gosto demais dela. Legal. Então, Alex, nosso horário já passou tão rápido, legal, né? Esse bate-papo, e dizer curto, assim, né? que foi muito bacana te receber, dizer que não conhecia a tua história. Parabéns pelas conquistas, pela luta. Hoje, né, dignamente construiu a tua família, tem os teus filhos. 3 filhas. 3 filhas, meninas. Um árduo papel aí de... Eu sei que tu é um defensor também do movimento de mulheres, Com né? certeza. Acompanhei isso lá dentro do condomínio, teu diálogo lá organizando o grupo de mães, enfim. Hoje de manhã mesmo estávamos combatendo a violência lá no condomínio. Violência lá mesmo. doméstica? Violência doméstica, infelizmente. A gente sabe que o índice lá também é bem grande. Mas dizer para ti assim que continua nessa luta, que tu não tá sozinho. Tá certo. Às vezes a gente olha para o lado, parece que não tem ninguém, né? Que a gente tem muita gente. Se sente um pouco sozinho, né? Quando a gente está lá lutando e reivindicando algumas coisas em prol de todos, né? Porque não é em prol da gente, é em prol de um movimento, é em prol de uma comunidade, é em prol de um, né? Sim. Já assim, ó. Isso Mas é uma coisa, claro, isso é uma coisa que eu agradeço muito, assim, e quero deixar bem claro. O cidadão tem que exercer a cidadania e tem muita gente na comunidade, por isso que não existe mais a liderança do bairro, agora tem ativismo comunitário. Dentro do meu condomínio também tem muita gente lá fazendo o seu trabalho de ativismo em todas as causas. A gente tem que, não por questões de ego, vaidade, pegar, essa luta é minha, eu faço essa luta. A gente tem que abrir o leque, chamar as pessoas para que elas entendam e elas também façam isso na sua rua, na sua comunidade. O teu vizinho também tem que estar no ativismo, todo mundo tem que estar lá junto. Aproveitar, eu quero te agradecer o convite de ter vindo até aqui, de ter dado a voz para mim. As pessoas têm que conhecer o trabalho. Muita gente não conhece o meu trabalho por questão ideológica, acha que a gente está batendo na administração municipal, né, ou que é apenas uma questão política, tal. Não é, gente. Exercer a cidadania, cobrar os teus impostos, não é uma questão política. Tá? Então, quero agradecer. Então, obrigado. tá. Eu que agradeço, mais uma vez, por ter aceito o convite e dizer, então, a comunidade do Primavera que o Jornal e Rádio Destaque, nós estamos sempre de portas abertas para as comunidades, né? Nós temos aqui diversos programas também, não só o Fala Conselheira, nós temos o programa do Anderson, do Jauri, do Janes, da Lore. Então, estão sempre todos, o jornal está sempre de portas abertas para receber todos e todas. Posso fazer uma observação? Claro. Quarta-feira vou estar junto com o Jauri, no programa do Jauri, falando sobre a passagem do ônibus, né, aqui na cidade, né, que eu entrei com uma ação dia 13 de janeiro, uma ação popular, vocês também, né? junto com o advogado Valmir, com o Palic, o corredor lá do Galvani Guedes lá,
abrimos uma ação popular, né, pedindo a reavaliação, né, do aumento da tarifa urbana, e nós acabamos ganhando a ação, né? Então, a prefeitura foi notificada hoje, a real até amanhã vai ser notificada, vai ter que baixar para o valor antigo. Na quarta-feira tu vai estar aqui. Vou estar aqui explicando toda essa situação, mas então, já vamos ter... vamos já deixar o recado aí para os nossos ouvintes que estão acompanhando, então, na quarta-feira, no programa do Jauri, às 10h30 da manhã. O Alex Nero vai estar aqui falando, então, sobre uma ação, né? Ação popular. Ação popular, com êxito, né? Que bom que o movimento foi vitorioso, né? Sobre a passagem, a tarifa de ônibus municipal. Mas vou deixar para quarta-feira, então, vamos deixar para quarta certo. Esse assunto, para o programa do Jauri. E já estamos quase terminando aí o nosso horário. E mandar um abraço para a Preta, que também está nos acompanhando. A Preta Marilza, da Estilo. Parabéns, Preta, pela conquista lá da quadra da Vila Osório. Eu sei que vocês vão executar um grande trabalho lá. Tenho total confiança no teu trabalho e admiração. Sei que vai ser muito bacana aquele espaço lá nas mãos de vocês. Dizer para os nossos ouvintes, então, que foi um prazer. Mais uma quinta-feira no ar com vocês e que espero vocês então na próxima semana às 14h30 no programa Fala Conselheira. Obrigada, Alex Nero. Valeu, obrigado. Um beijo para Luciane Magalhães também, que está assistindo aí, a parceira na luta aí. Luciana, um grande abraço, um beijão. Finalizando então e dando os parabéns ao seu Miguel Luz, que no dia de ontem, na Assembleia Legislativa, recebeu, né, uma grande homenagem pela deputada Ana Ortiz. Parabéns, senhor Miguel. Isso é mérito de muito trabalho, né, de 51 anos de trabalho, de dedicação a esse jornal. Parabéns. Parabéns. Até quinta-feira que vem no programa Fala Conselheira.